Olá, gente querida! Hoje é o dia 18 de fevereiro. Nós estamos concluindo a 6ª semana do tempo comum. E nós nos reunimos mais uma vez para meditar a Santa Palavra de Deus. A palavra do Santo Evangelho é força para a nossa vida, ilumina o nosso discernimento, dá coragem e fortaleza para continuarmos a nossa missão, dando testemunho de Jesus Cristo. O texto do Santo Evangelho deste sábado é a transfiguração. Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. E para nós, o que significa transfigurar-se? Do que precisamos transfigurar-nos? Obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, você que nos acompanha pela Rádio Maria ou pelas plataformas de podcasts. Vamos meditar então o texto do Santo Evangelho, Marcos 9, de 2 a 13. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, comecemos a meditação desse texto praticamente pelo final, versículo 9. Até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Aí está a chave de interpretação desse texto da transfiguração. Até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, encontramos então esse texto tão belo. Jesus toma consigo 3 testemunhas qualificadas, Pedro, Tiago e João. Eles estarão presentes também na ressurreição da filha de Jairo, em Marcos capítulo 5. Eles estarão presentes no discurso escatológico e no Getsêmani, no início do processo da prisão e da morte de Jesus.
Jesus vai, Marcos diz, a uma alta montanha. Essa alta montanha, na verdade, é o Monte Tabor, pela tradição assim identificado. Não é uma alta montanha, é um monte que se destaca porque ele fica no imenso vale de Jezreel, ao vale de Esdrelon, e bem no meio do vale há aquele monte que se destaca da paisagem inteira. É o único monte numa paisagem de completo vale. O vale que é um dos grandes celeiros da produção de grãos para Israel. Vale de Esdrelon ou vale de Jezreel. Se de fato o monte é o Monte Tabor, não é assim uma alta montanha. Mas por que se fala de alta montanha? Por que se fala de montanha? Exatamente por causa da alusão a vários textos do Antigo Testamento. Moisés subiu o monte. É uma alusão a Êxodo 24, a Êxodo 34, a Êxodo 40, a Daniel capítulo 10, a Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Provavelmente pode até ser uma alusão ao servo sofredor de Isaías. Há muitas alusões e muitas reminiscências, muitas memórias bíblicas do Antigo Testamento presentes nesse texto da transfiguração. E aí acontece o fenômeno da transfiguração, tem a ver com luz. Suas roupas ficaram brancas, brilhantes como a luz, como nenhuma lavadeira jamais conseguiria alvejar. Mateus acrescenta: o rosto de Jesus também começou a brilhar. Exatamente porque Mateus quer identificar cada vez mais Jesus com o novo Moisés. E aí aparecem Moisés e Elias que conversam com Jesus, mais duas testemunhas qualificadas. Pedro está completamente aturdido, completamente confuso. E ele diz: é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. As tendas no mundo bíblico, especialmente por causa da festa das tendas, nós conhecemos muito mais a Páscoa, mas a festa de peregrinação anual a Jerusalém mais popular, na verdade, era a festa das tendas. A festa das tendas revela exatamente as alegrias dos tempos messiânicos. O povo de Israel viveu em tendas no deserto, depois da libertação da escravidão do Egito. Ao mesmo tempo, a tenda é sinal de transitoriedade, mas é já uma antecipação dos tempos messiânicos. E aí acontece o fenômeno mais profundo e belo, provavelmente aqui esteja o miolo desse texto da transfiguração. Aparece uma nuvem que cobre a todos com sua sombra, e da nuvem surge uma voz. Nuvem, sombra e voz. Obviamente estamos no âmbito da teofania. Trata-se verdadeiramente de uma teofania. Aquilo que já havia acontecido no batismo retoma-se agora na transfiguração. É a voz do Pai. A nuvem é símbolo da manifestação de Deus. A nuvem é símbolo da proteção. A nuvem é a força luminosa do Altíssimo, que para Israel, na caminhada do Êxodo, é libertação. Para os egípcios que vêm atrás, é escuridão e confusão, é balbúrdia. A nuvem, a sombra, símbolo da proteção amorosa de Deus. E a voz, o que diz a voz? Este é o meu filho amado. Escutai-o, escutai-o. Jesus é o profeta futuro, muito mais do que Moisés.
Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, aparece a promessa da vinda de um futuro profeta. Jesus é mais do que Moisés, é o Filho, e o Filho muito amado. A forma imperativa, escutai-o, revela exatamente a autoridade de Jesus como aquele que recebe do Pai e transmite aos seus discípulos. Os discípulos estão com medo. Jesus então os ajuda a se refazer. Eles descem a montanha e Jesus dá a ordem para que não contem nada a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite. Versículo 9. Descem o monte. Somente à luz da ressurreição, exatamente porque a transfiguração é como que a antecipação da glória, a antecipação da ressurreição do Senhor. É o desvelamento do mistério de Cristo. Jesus é o servo sofredor, por um lado, mas ao mesmo tempo antecipa a sua glória na transfiguração para dar aos discípulos elementos para que eles não se escandalizem com a morte na cruz. Toda esta narrativa é originada na fé pascal da comunidade cristã. Jesus é o servo sofredor, é verdade, mas é um servo que já antecipa a sua glória, um servo que desvela o mistério do reino de Deus e desvela e antecipa a força da ressurreição. É preciso descer a montanha. Somente à luz da ressurreição se compreende a identidade profunda de Jesus, se compreende ao mesmo tempo a identidade do discípulo. E assim, descendo a montanha, aí está o ambiente da missão. Sobe-se a montanha para se fazer a experiência do encontro pessoal com Cristo. É preciso descer a montanha porque a vida concreta e os desafios da evangelização estão lá embaixo. E aí a pergunta dos discípulos sobre Elias. Para Jesus, João Batista é Elias. Veio para arrumar a casa, para preparar os caminhos do Messias. Anunciou um batismo para a remissão dos pecados. O texto da transfiguração, meus irmãos, é a manifestação da glória de Cristo e antecipação da Páscoa da ressurreição. Situa-se entre o primeiro e o segundo anúncio. Tem elementos nitidamente apocalípticos e revela, na verdade, uma teofania, manifestação da glória de Deus, associando também ao tema da aliança. A glória de Deus se faz visível pelo mistério da luz. A veste brilha. A luz, na verdade, é a veste de Deus. A nuvem, ao mesmo tempo, desvela e esconde. É o tremendum e o fascinosum. Tremendo e, ao mesmo tempo, fascinante. Moisés e Elias são testemunhas e interlocutores. Testemunhas, mas o Pai, verdadeiramente, é o testemunho mais credível e profundo. Supera-se o escândalo da morte na cruz. A intervenção de Pedro nos ajuda a compreender que é preciso subir a montanha, mas é preciso muito mais descê-la, porque os desafios da vida estão na planície. Jesus impõe o silêncio até que a ressurreição aconteça. Vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, sintetizar a mensagem desse texto tão bonito para todos nós. Um monte em meio ao vale. Assim é o Monte Tabor. Praticamente na subida do caminho da cruz, Jesus antecipa uma experiência de glória. É uma verdadeira cristofania. O texto da Transfiguração está recheado de alusões ao Antigo Testamento. O monte, a glória, Elias, Moisés, a tenda, a nuvem, a voz.
Aquilo que a voz do Pai havia dito no batismo se repete agora em relação a Jesus. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. A manifestação da identidade do Filho não pôde ser compreendida pelos discípulos, mas a lei e os profetas se tornam testemunhas da glória do Senhor. A cena é um alento para os discípulos confusos. Eles conversam sobre a menção de Jesus à ressurreição. Na verdade, a transfiguração é uma espécie de antecipação da vitória sobre a morte, a revelação parcial deste mistério. É força necessária para se descer a montanha e enfrentar os desafios da missão, pois a vida concreta está lá embaixo. Não se vive bem a missão sem antes subir a montanha e experimentar o encontro com Cristo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.